Oi, Roberto. Oi, Hélio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu vou fazer a Tudo jóia. apresentação inicial aqui da nossa live aqui acerca da sua área, né? Que você já está há quanto tempo trabalhando na anestesia? São 25 anos de formado. Ou seja, já estamos ficando velhos, né? Na verdade é essa. Seminovo, né? É. Ou vamos dizer que somos jovens há mais tempo. Eu prefiro pensar dessa maneira. Continuamos jovens, mas há mais tempo que os demais. Com Bom, vamos certeza. lá então. O nosso assunto de hoje vai ser anestesia, vai ser analgesia, na ginecologia e principalmente na obstetrícia. Eu quis trazer esse tema porque muitos pacientes têm receios, têm medos, mitos acerca da anestesia e é sempre importante a gente ter essa interação, uma visão, né, do lado do cirurgião, do ginecologista, do obstetra, e a visão do anestesista, que algumas vezes podem estar alinhados e algumas vezes podem ser um pouco antagônicos. Então, eu quero que você se sinta à vontade em discordar, eventualmente, de alguma opinião. Claro, Tá? Acho que também é um debate de ideias, e isso é muito importante. sem Bom, dúvida. então, vamos já iniciar com um tema um pouco mais, vamos dizer, controverso. Tá? Vamos desmistificar um pouco, tá, sobre os riscos de uma anestesia. Tá? Perfeito. Eu queria que você comentasse assim, como que é avaliado o risco de uma anestesia? Quando você tem um paciente na sua frente, o que você está avaliando em primeiro lugar, tá, em relação aos cuidados que você tem que ter no seu procedimento anestésico? Na verdade, toda cirurgia, né, ela tem os seus riscos, né, uns maiores, outros menores. E a nossa avaliação pré-anestésica é justamente para a gente avaliar as condições clínicas do paciente. Então, ou seja, o paciente que a gente tem uma classificação que vai de asa 1, 2, e isso é proporcional a se ele tem alguma patologia de base, se esse paciente, dentro desta patologia, ele está tomando as medicações adequadas e ele está controlado, o tipo de cirurgia que esse paciente vai ser submetido, se é uma cirurgia de pequeno, médio ou grande porte, e essa associação de informações fazem com que a gente possa ter alguns cuidados, embora os cuidados básicos são feitos independentemente do procedimento, ou aqueles pacientes que necessitam de uma necessidade de monitorização invasiva, uso de drogas mais específicas para a parte cardiológica, pressão, renal, enfim, a gente poder lapidar melhor esse paciente para que ele se torne um paciente em ótimas condições hemodinâmicas para a realização do procedimento e com patologias que ele pode apresentar. Tá? Tá, ok. Então, é esse com. Eu, Oi, Roberto, você poderia repetir as suas últimas três frases, porque cortou aqui o sinal, não pude acompanhar. Tá, na verdade, a gente faz toda essa avaliação com o intuito de minimizar os riscos, né? Melhorar a condição clínica desse paciente para a realização do procedimento, para que a gente tenha um sucesso no resultado cirúrgico ao qual ele vai ser submetido. Perfeito. Então, assim, dentro de uma pergunta, né, que foi feita, qual é o risco de uma anestesia? Assim, os riscos a gente pode pensar como sendo risco, né, de ter óbito, um risco de ter uma complicação, de ter uma alergia, de ter uma reação. Olha, Hélio, Isso daí vai depender, obviamente, assim, já adiantando uma resposta, né, do porte, né, e da condição clínica, aquilo que você exato, havia, né, comentado. Mas, exato. assim, se a gente pensar em termos estatísticos, qual seria o risco de um óbito, né, de acontecer uma morte,
tá? Numa anestesia ginecológica padrão, tá? Que nós costumamos fazer uma laparoscopia, que eu acho que é o nosso dia a dia, né? De uma endometriose, de uma esterectomia, né? Uma Claro. retirada do útero. Olha, Leo, o risco é mínimo, tá? A gente considera o risco mínimo baseado em alguns fatores. Primeiro, que esses pacientes são submetidos a procedimentos eletivos. Então, você não tendo uma urgência médica, você minimiza muito o risco de alguma complicação muito grave. São cirurgias com baixo sangramento intraoperatório. Hoje, nós temos um nível de monitorização super evoluído nos centros cirúrgicos dos hospitais que a gente trabalha, e as drogas utilizadas também são muito bem estudadas, o que nos dá uma segurança muito grande de realizar todas essas cirurgias as quais você mencionou. Então, a gente, basicamente, os pacientes têm uma recuperação muito boa, uma recuperação rápida, porque eles têm, além da técnica do cirurgião, e aí eu te incluo como um especialista de grande qualificação, a gente tem também todo esse aparato que nos dá um suporte muito bom para que a gente tenha uma condição clínica excelente, uma recuperação muito satisfatória de todos os nossos pacientes. Seria um risco teórico, né? Teórico, teórico. Claro que toda A gente sabe que cirurgia, na teoria existe esse risco, mas que na prática sim, a gente não a gente vê. minimiza muito, mesmo porque, com relação às alergias que você mencionou, as drogas anestésicas, elas são tão bem estudadas que não temos um choque anafilático, que é uma palavra que a gente escuta muito, em relação às drogas anestésicas. Normalmente, quando se tem algum tipo de alergia, ou é um anti-inflamatório, ou um antibiótico, ou a dipirona. Então, seriam medicamentos de uso habitual que possam eventualmente causar alguma alergia. E eu até brinco assim que, se for para ter alguma alergia, que seja no centro cirúrgico na mão de um anestesista, porque dali a gente tem todo o conhecimento para reverter essas situações e, consequentemente, o paciente não ter nenhuma complicação. Tá, ok. Dentro desse contexto, né, que você comentou de segurança, se apoia também numa avaliação pré-operatória, ou pré-anestésica, né, Sim, mais sim, especificamente. sim. Você consegue resumir quais são os exames necessários para uma paciente que vai se submeter a uma cirurgia rotineira, eletiva, né? Quais são os exames necessários, os mínimos Na necessários? verdade, os principais exames que nos dão uma qualificação para avaliar um paciente seriam o eletrocardiograma, né? Um raio-x de tórax e alguns exames laboratoriais, que seriam o coagulograma, no qual a gente consegue ter um controle sobre o tempo de sangramento, para a gente poder minimizar os riscos desse paciente, o hemograma, para saber o nível de hemoglobina desse doente, tá certo? E alguns outros eletrólitos. A gente tem o sódio, o potássio, a ureia e creatinina para avaliar a função renal, a glicemia, até para fazer um controle, se esse paciente numa glicemia de jejum fica com ela muito baixa, a gente fazer uma reposição para que ele não faça hipotensão, para que ele não faça nenhuma outra intercorrência que possa prejudicar o ato cirúrgico. Então, basicamente, são os exames laboratoriais, eletrocardiograma e raio-x de tórax. Tá, ok. E assim, só para deixar claro, hoje em dia a gente também tem incluído aí, mais por uma rotina do hospital, o teste do Covid, né? Aí Sim, depende do sim. serviço, ele é obrigatório, alguns serviços, né, na atualidade já não tem exigido, né? De uma Sim, maneira mas até por segurança do paciente e da própria equipe, a gente tem por hábito incluir, né, nos tempos atuais aí,
a solicitação do PCR com 48 horas de antecedência ao procedimento cirúrgico. Perfeito. Roberto, e quais são as medicações que precisam ser suspensas, que atrapalham, né, o andamento da parte anestésica? Que a paciente fala, puta, eu estou tomando e eu tenho que suspender de qualquer jeito. Hoje em dia, a gente, basicamente, os antihipertensivos, antidepressivos, hipoglicemiantes, a gente, dependendo do caso, até orienta o paciente a tomar com um pouquinho de água, porque nos ajuda até no equilíbrio hemodinâmico. Basicamente, as medicações que a gente tem suspendido com 100% de certeza são os anticoagulantes, né? E o paciente pode ter aí algum problema em relação ao sangramento intraoperatório e, muito ultimamente, tem sido muito utilizados os Ozempic, que são aqueles medicamentos que associam-se à dieta, né? Ele diminui o esvaziamento gástrico, ele lentifica o esvaziamento gástrico. Então, esses medicamentos a gente tem suspendido até por orientação dos hospitais, com 10 dias de antecedência, pois esses medicamentos, se não suspensos, eles podem manter um nível de volume gástrico que coloca o paciente em risco caso ele, quando estiver mais inconsciente, caso ele venha a ter alguma regurgitação, um vômito, no caso, ele corre o risco de uma aspiração pulmonar. E aí ele teria as complicações, que seriam basicamente a pneumonia, teria algumas complicações pulmonares, que poderiam levar ele a uma internação mais prolongada em UTI e algumas intercorrências mais graves. Então, essas medicações também a gente tem por rotina suspender aí por pelo menos 10 dias. As demais medicações, habitualmente, a gente tem mantido, né, evitando principalmente os anticoagulantes e essas medicações de esvaziamento gástrico. Perfeito. Roberto, e qual que é a diferença, né, já indo para um outro tópico, de sedação, anestesia e analgesia? Eu sei que... Porque, assim, assim, você tem que... Eu gostaria que você respondesse essa pergunta, tá, para um paciente, né? Para uma Não, pessoa claro, que sem fala dúvida. esses termos. Claro que Assim. para na nossa área é muito fácil, mas assim, de uma maneira mais detalhada, né, a diferença entre essas três alternativas, e eu vou já estender. Quando que você utiliza, né, a sedação e não a anestesia ou não a analgesia? Tá. Na verdade, vamos falar dentro da ginecologia e obstetrícia, né? Vamos tentar focar mais nessa nossa área aqui. A sedação, ela nada mais é do que você suprimir a consciência do paciente, tá? E com essa supressão, os pacientes normalmente mantêm suas condições vitais, principalmente de respiração espontânea e deglutição. Então, a gente utiliza muito a sedação para procedimentos mais curtos e pouco invasivos. Dentro da nossa área aqui ginecológica obstétrica, seriam mais para as esteroscopias diagnósticas, uma esteroscopia para a implantação do dispositivo intrauterino, o DIU, numa curetagem uterina, quando necessário. Então, seriam procedimentos curtos e procedimentos pouco invasivos, tá? Onde o paciente fica inconsciente, mas mantendo alguma funcionabilidade da parte vital. Existem as sedações mais profundas. Oi? Que é a captação de óvulos, né? Sim, a captação de óvulos, claro. Por meio da Me sedação. fugiu essa, sem dúvida, sem dúvida. Existem as sedações um pouco mais profundas, que é onde o paciente acaba perdendo um pouco esse reflexo da respiração espontânea, e aí, através de uma máscara, a gente consegue dar esse suporte para que ele também fique em condições clínicas viáveis para o procedimento. Quando a gente fala em laparoscopia para endometriose, ou com ou sem a manipulação da parte intestinal, por ser a grande maioria dos procedimentos por via videolaparoscópica, há necessidade da gente dar uma condição cirúrgica
melhor para o profissional que vai realizar o procedimento. Então, além dessa medicação hipnótica, que a gente fala que é para que o paciente perca o seu nível de consciência, a gente associa o que a gente chama de opioide, que é uma medicação que vai fazer um bloqueio a nível do sistema nervoso central da dor, tá? E também a gente associa o bloqueador neuromuscular, que ele serve para que a gente consiga dar um relaxamento para que o cirurgião possa fazer o seu procedimento sem os riscos de, na manipulação, lesar alguma estrutura que não esteja dentro do plano cirúrgico. Então, a gente faz essa associação do hipnótico, do opioide e do relaxante muscular. Essas medicações, todas elas têm uma meia-vida, né? Então, durante o ato cirúrgico, e a gente acompanhando o tempo de cirurgia de cada procedimento, a gente vai titulando essas drogas para que, ao final do procedimento, o paciente já tenha feito a depuração de todas elas, possa ter uma recuperação muito tranquila e, daí em diante, a gente fazer o acompanhamento pós-operatório. Existe o que a gente chama de recuperação pós-anestésica, que é justamente esse período pós-operatório imediato em que o paciente fica em observação junto da equipe de enfermagem e o anestesista responsável, para que a gente possa avaliá-lo clinicamente e manter uma condição clínica viável para que depois ele vá para o apartamento e aí se inicie a recuperação pós-operatória. Mas, habitualmente, os pacientes têm tido, em 99% dos casos, uma recuperação tranquila, sem dor, porque a gente, além dessas medicações anestésicas, a gente associa outras medicações já no intraoperatório para que a gente possa, no pós-operatório imediato, ter o nível plasmático dessas medicações e manter o paciente sob analgesia, para que a gente consiga dar uma qualidade para o paciente no pós-operatório durante a sua recuperação. Tá? E o terceiro tópico, que seriam as analgesias, né? Que a gente, no caso da nossa especialidade, seriam as analgesias para o parto, né? Basicamente. E aí a gente tem dois tipos de bloqueios, que seriam a raquianestesia e a peridural. A raquianestesia é muito utilizada, principalmente durante o parto cesariano. Por quê? Porque a gente, fazendo a raquianestesia, a gente consegue, principal característica da raquianestesia para a cesárea, e é uma preferência dos obstetras, é porque ela dá um relaxamento melhor do que a peridural. Então, quando você faz a raquianestesia, você utiliza uma menor quantidade de anestésico, tá certo? Por quê? Porque a gente perfura a dura mater, e a gente já vai entrar num outro tópico, que são aquelas dúvidas sobre dor de cabeça, uma série de coisas, a gente já vai explicar. A gente perfura a dura mater, e aí a gente chega num espaço onde você tem o líquido céfalo-raquidiano, que você injetando uma menor quantidade de medicação, esse líquido ele banha a medula espinhal e eleva o nível de bloqueio até onde seja necessário para a realização do procedimento. Por isso que a gente consegue ter, com uma menor dose, a gente consegue ter um efeito muito satisfatório. Já a peridural, a gente utiliza mais para os partos que a gente fala vaginais, os partos normais, né? Onde a gente pode estar acompanhando esse paciente durante todo o período de trabalho de parto. E é interessante citar uma coisa que sempre me perguntam, poxa, doutor, mas eu não vou ter a sensação do trabalho de parto? Vai. Isso é uma coisa também, uma dúvida que sempre gera, porque a analgesia de parto, ela não vai tirar a sensibilidade do momento do trabalho de parto da mulher. Então, ela serve única e exclusivamente para a gente tirar a dor. Então, a mãe vai sentir a barriga contrair, ela vai sentir o endurecimento abdominal,
ela vai ter a mobilidade para poder se movimentar no quarto, caso seja necessário ela levantar, e ela vai precisar fazer aquela força final para nos ajudar no momento da expulsão do feto. Então, toda essa sensibilidade permanece. A única coisa é que a gente consegue minimizar em mais de 80% a dor do paciente. E por que que a gente fala analgesia de parto? Porque a gente, quando faz a peridural, e aí a gente não tem o contato com esse líquido cefalorraquidiano, é uma estrutura, uma vértebra que ela envolve a medula espinhal, então a gente consegue passar um catéter, né? E por esse catéter a gente faz, quando necessário, complementos do volume anestésico para que a gente possa manter uma analgesia satisfatória para o paciente. Então a gente faz um bloqueio inicial, deixa o paciente sem dor e dependendo do tempo da evolução do parto, isso aí é muito individual de cada paciente, a gente faz os complementos de acordo com a necessidade. E por que que a gente não faz uma dose tão grande de imediato? Por quê? Porque na analgesia, se você fizer um volume muito grande na peridural, você pode interromper o trabalho de parto. Então, a paciente basicamente não consegue ter todo a estrutura de evolução do parto normal. E aí a gente tem que evoluir para uma cesárea, que não é a vontade da mesma. Por isso que a gente optou pelo parto normal. Então a gente vai fazendo, tateando esta dose, e de acordo com a necessidade, a gente vai complementando para dar uma qualidade de analgesia para a paciente, pelo período que for. Às vezes 2, 4, 6, 8, já chegamos até a 12 horas de acompanhamento de trabalho de parto, mantendo uma excelente qualidade de analgesia para as nossas pacientes. Não, perfeito, Roberto. Acho que você foi, né, bem detalhista aí na sua resposta. Eu queria complementar algumas coisas, né, dentro do que a gente comentou aqui sobre analgesia, tá? Então, assim, o que eu vejo no consultório, né? Perfis de pacientes, tá? Em relação às variações das possibilidades de parto. Algumas pacientes já com preset, né? Com mindset já definido e falou, olha, eu quero ter uma cesárea, chegar tranquila no hospital, unha feita, cabelo feito, tá? Com a família toda avisada, né? Na sala ao lado, acompanhando, tá? No visor, e fotógrafo, cabelo feito, enfim. Sim. E tem uma coisa bem organizada, preparada, e eu acho que existem vantagens, tá? Isso é irrefutável, tá? Dessa opção, porque ela teoricamente não teria dor. Sim. E a dor no pós-operatório, né, o que eu compartilho e você está aí com, né, também como prova disso, acaba sendo bem baixo, né, bem reduzido, né, com o uso de morfinas, né, Sim. associado com anestésico e tudo mais. Então, seria um parto menos doloroso, né, ainda assim. Sem dúvida. Então, é fazer o parto normal, tá, com analgesia durante todo esse período, né, de trabalho de parto. E o parto não é chamado somente de parto, mas como trabalho de parto, porque realmente dói, né? Assim, Sim. tem uma porcentagem de pacientes que eu já vi, que eu já testemunhei, que realmente, durante todo o trabalho de parto, estava tranquila, respiração normal, não estava com a respiração ofegante, né? Não se contorcia de dor, de certa forma até com um sorriso estampado no rosto, mas eu vou lembrar de umas 2 pacientes que tiveram esse perfil, né? Sim. Não tiveram tanta dor durante o trabalho de parto. Mas o resto realmente a gente vê que são dores muito intensas, né? Então, se a gente comparar a intensidade de dor de um trabalho de parto, né, existem comparações meio até tétricas e esdrúxulas, né? Mas é uma dor bem intensa, né? Sim. Porque na verdade
engraçado que quando que a gente inicia a analgesia? Isso é muito relativo. Tem pacientes que com 3 centímetros, elas já estão com uma sensibilidade à dor muito grande, a gente já tem que iniciar a analgesia. E tem pacientes que chegam até 6 centímetros sem queixa nenhuma, né? Então, o momento da gente fazer a analgesia é no momento que começa a doer. Então, ela tem a dor, que é o nosso start para a gente fazer a analgesia. E a partir daí a gente faz o acompanhamento com a cardiotoque, com os toques, uma série de coisas. E o momento, qual é o momento da gente repicar? É quando ela volta a ter dor, né? Porque não tem um tempo, o medicamento vai agir por tantos minutos. Não, cada paciente tem o seu limiar e a gente acompanha através do limiar. Então o paciente volta a ter dor e aí a gente volta a complementar. Então, essas lacunas de dor, elas são muito comuns e ocorrem em mais de 70%, 80% dos nossos pacientes. O que a gente faz é minimizar essa dor, então a gente tem um encurtamento desse tempo de dor até que ela volte novamente a chegar no seu nível de analgesia. Mas a dor, parto sem dor é cesárea, né? Parto sem dor é cesárea. A analgesia, ela tem uns lapsos de dor, na qual a gente está ali justamente para tratar isso daí. E por isso que, quando a gente inicia a analgesia de parto, a gente não se ausenta mais do hospital. A gente fica full time ao lado do paciente para que a gente possa estar acompanhando essa evolução até o momento que a gente vai fazer o parto em si, e porque cada paciente responde de uma forma, né? Tem pacientes que com meia hora precisam de reposição, tem pacientes que com 2 horas não estão sentindo absolutamente nada. Então a gente fica o tempo inteiro ao lado para que a gente possa dar uma qualidade significativa para os pacientes. Então, Roberto, e dando continuidade, né, a uma opção que algumas pacientes têm, né, dando preferência e durante o pré-natal elas fazem, né, uma, uma questão, né, de deixar bem claro, é fazer o parto sem analgesia, tá? Eu sempre falo para os pacientes, olha, tudo bem, a gente pode fazer sem analgesia, mas deixa eu deixar meu anestesista em stand-by, tá? Porque, né, eu já vi muitos pacientes falando, não, eu consigo, porque uma coisa é você tomar uma decisão sem dor, né? Porque na hora Sim, do dor, né, a gente vê que elas vão falar, não, doutor, não, realmente é uma dor que eu acabei subestimando, é uma dor muito importante e algumas vezes a gente já precisou mudar, né, realmente a nossa conduta, né, dessa ideia inicial. sem dúvida. Coisa que eu também entendo, né, a importância da analgesia é encurtar o trabalho de parto. Tá? Eu acho que, principalmente, uma medicação aí, né, que é o Sufenta, né, apesar que tem uma limitação Não, no uso dela, acaba relaxando um pouquinho o colo do útero sem e dúvida. encurtando, né, um pouco o trabalho de parto, e isso reduz o estresse sobre o bebezinho. Sim. Na Né? Então, verdade, são os dois fatores, né? Na verdade, as medicações, ela faz esse relaxamento do colo uterino, o que facilita, e também o paciente sem dor, ele se torna mais colaborativo, né? Para que ele possa fazer a força, para que ele possa nos ajudar, ele consegue fazer uma força mais comprida. Então, isso tudo nos auxilia no encurtamento desse trabalho de parto. não, com certeza. Vamos lá. Tenho mais algumas dúvidas, algumas questões, tá, para a gente estar discutindo, mas eu vou pedir aí, a gente está com vários comentários, eu gostaria de já agradecer aí, né, todos os comentários elogiosos, tá? Mas eu vou, além disso, né, eu já reconheci aqui praticamente todas as, né, as pessoas que fizeram comentário, mas eu gostaria que vocês também participassem, né, colocando suas dúvidas e para que a gente possa enriquecer aqui a nossa discussão cada vez mais.
tem algumas questões, né? Os efeitos imediatos da pós-anestesia, como lidar com isso, acho que você acabou já comentando. Tem um item ali que é muito comum, o questionamento das pacientes, que seria da coceira pós-cesariana. Ah, Por isso é que um... que eu tenho o prurido pós-cesariano? Isso é muito específico, principalmente na cesariana. Porque o que acontece? Quando você faz a raquianestesia com a morfina, pela própria curvatura da coluna vertebral, pelo abdômen avantajado que se encontra o paciente, você tem um nível de bloqueio um pouco mais alto. Então, consequentemente, essas pacientes, e não é um índice muito baixo, é em torno de 40% a 50%, se eu não estiver enganado, podem apresentar esse prurido, que se localiza principalmente no rosto e na região do tórax, tá? Por que que eu sempre comento isso antes da gente começar o procedimento? E eu acho que vale muito a pena se fazer o bloqueio com a morfina, porque a gente tem 40% de coceira, mas a gente tem 100% de analgesia. Então, todos os pacientes, eles vão ter uma qualidade analgésica muito boa, tá? E parte desses pacientes, quando apresentam essa coceira, tem duas características que nos deixam muito tranquilo. A primeira, que ela é passageira. 6 a 8 horas depois do procedimento, basicamente essa coceira ela sumiu. Porém, a analgesia se mantém por até 24 horas. E segundo, a gente consegue minimizar essa coceira com uma toalha molhada, gelada, entendeu? Algumas medicações que a gente pode associar para minimizar também um pouco essa coceira. Então, o benefício que se traz muito maior do que essa intercorrência. Eu gosto muito de frisar isso, que a morfina, quando dá essa coceira, não é alergia. O paciente não é alérgico à morfina. Tanto que se ele tomar ela por via venosa, para alguma outra necessidade, ela não vai apresentar nenhum tipo de reação. É um efeito colateral que se tem especificamente na RAC para cesárea. Tá? Então, desmistificar um pouquinho. Ah, eu sou alérgico à morfina porque quando eu fiz a minha cesárea eu tive uma coceira. Não, isso não é alergia, tá? É um efeito colateral da medicação, especificamente na RAC para cesárea. Tá ótimo. Roberto, eu queria agradecer aqui a participação com 4 perguntas, tá? Da Priscila Custódio, nossa paciente. Tá? Ela, inclusive, está grávida agora. Parabéns. Ela está enviando aí as dúvidas e Boa notícia. já teve um filho conosco e foi Sim, um parto normal. E ela até comentou agora, eu li que foi na mesma época que tinha nascido a Luísa sim. e você estava com a sua esposa, né? Na maternidade, ela entrou em trabalho de parto, você saiu do quarto e falou, não, vamos lá agora. Claro. Então, acho que foi inesquecível nesse sentido, né? Bom, e aí a Priscila, ela pergunta sobre o momento ideal, né, para aplicar analgesia, acho que você respondeu, só ressaltando, né, no momento que houver demanda do paciente. A paciente está Sim, com dor, estando no centro obstétrico, é feita a analgesia. sim. Existe uma ordem ideal para aplicar os tipos de anestesia durante o trabalho de parto? Não. Não muito bem a pergunta, mas talvez seja porque aí eu acho que vale a pena você comentar, tá? É. Que a gente faz eventualmente o duplo bloqueio, né? Que é a associação Ah, da sim. RAC peridural e qual é a vantagem de se fazer as duas? A principal vantagem é porque, como eu havia mencionado antes, que a anestesia você tem um relaxamento melhor de toda a musculatura,
por isso que se opta nela para um procedimento de cesariana, a gente, com uma pequena dose, a gente tem um efeito do relaxamento uterino maior e mais rápido. Então, isso nos auxilia no encurtamento do trabalho de parto e depois, com a passagem do catéter de peridural, a gente faz os complementos para que a gente possa ter aí um trabalho de parto efetivo. Tá ótimo. A Priscila também pergunta se o anestesista pode fazer uma consulta prévia com a gestante antes do trabalho de parto. Pode. Bom, não é a nossa rotina. Tá? Eu acho que assim, a gente está. Não, poderia, eu acho que muitas vezes as pacientes fazem algumas perguntas, né, da parte anestésica e a gente consegue responder a grande maioria, tanto eu quanto a Thalita, né, a gente consegue, né, tá passando essas orientações, mas algumas vezes, né, quando precisa, eu passo o contato e você liga para a paciente. Sim, principalmente nos pacientes. Tá? Conversar sempre deu certo, né? Sempre você se colocou à disposição em atender. Claro. Acho que nesse ponto forma uma equipe, né, bem alinhada, né? Principalmente os pacientes, se tem alguma dúvida ou pela ansiedade, a gente pode estar conversando sim. Havendo necessidade de um contato presencial, pode-se marcar também, principalmente os pacientes que têm alguma patologia de base ou os pacientes que já tiveram algum tipo de intercorrência num parto anterior ou em alguma cirurgia anterior. Havendo essa necessidade, fico à disposição sempre para atendê-las a qualquer momento. Ok. Doutor, é mito ou não que algumas pessoas desenvolvem enxaqueca após anestesia peridural? É mito. Tá. Na verdade, o paciente já tem enxaqueca. Então, você pode, na verdade, pelos efeitos colaterais da vasodilatação, da tensão pós-punção, você pode desencadear essa enxaqueca, mas não iniciar uma enxaqueca por conta de uma peridural. Pelo Tá, menos ó. nunca tivemos nenhum caso que nos mostrasse o contrário. Em relação à enxaqueca, a gente já teve uma live com o doutor Alexandre Bossoni, né, Sim, neurologista, e eu acho que poderia, né, retomar, né, tá à disposição. E essa nossa conversa também vai estar à disposição no Instagram, tá, no IGTV, e quem quiser depois recordar alguma informação ou não pôde assistir desde o começo, vai estar à disposição. eu Tá? acho também, se você me permitir, eu acho que é Olha, interessante. desculpa, esse É, assunto aqui que eu levei para a neuro e ela disse que não, tá? Então, a sim, Débora está ajudando aqui na nossa não, discussão. mas só entrando nesse assunto sobre a enxaqueca, já partindo para um outro tópico, eu acho que é interessante a gente comentar um pouquinho a respeito do porquê doutor, eu vou ter dor de cabeça depois da RAP, né? É uma coisa que a gente ouve muito e que a gente sempre tá explicando para os pacientes, sem problema nenhum. Pode ocorrer? Claro que pode, sem dúvida que a gente tem o índice, mas hoje, nos dias atuais, esse índice é muito, mas muito baixo, em torno de 0,4%. Por que que se tinha tanta dor de cabeça quando nossos pais, avós comentavam a respeito desse tipo de procedimento anestésico? Porque antigamente as agulhas de punção elas eram de metais e elas tinham uma ponta romba, na qual, quando a gente perfurava a dura mater para chegar no espaço subaracnoide, que é o nome que se dá a esse espaço onde circula o líquido cefalorraquidiano, ficava uma lesão dessa membrana na qual a gente tinha o extravasamento do líquor. E é isso que causa essa tensão
que a gente chama de cefaleia pós-RAC. Então, o paciente deitado melhorava. Por quê? Porque o nível do líquido ele se equilibrava. E uma vez que o paciente sentava ou levantava, como você tinha essa diferença, ele acabava tendo uma dor de cabeça. Hoje em dia, as nossas agulhas, elas são descartáveis e elas são extremamente finas, tá? Então, a gente tem uma mínima lesão, né, dessa membrana, só perfura minimamente, e por pressão negativa depois, basicamente, a gente tem esse fechamento sem extravasamento desse líquido e, consequentemente, os pacientes não apresentam cefaleia. Eles podem levantar assim que tiver com a movimentação das pernas ok, tomar banho no dia seguinte, não tem mais restrição de se ficar 12 horas acamado, isso tudo não existe mais essas regras, tá? Pode acontecer em 0,4%? Pode. É um risco que a gente também não tem uma definição ainda muito do porquê, mas pode haver em alguns pacientes esse tipo de lesão. E quando ocorre, em grande maioria dos casos, o tratamento é clínico. A gente, através de medicamentos analgésicos, hidratação, a gente, em torno de uma semana, consegue fazer com que o paciente tenha uma recuperação total dessa queixa. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem uma segurança muito grande na punção. E vale lembrar também que a nossa medula espinhal ela vai até L3, que é a lombar 3, né? E a gente faz a punção entre L3 e L4 e L4 e L5. Então, esse risco da gente lesar a medula também ele é mínimo, porque a gente está abaixo da onde termina a nossa medula espinhal. Então, hoje, a RAC tem uma segurança enorme e o benefício gigantesco para os nossos pacientes. Perfeito. Bom, deixa eu só verificar se não tem mais nenhuma pergunta aqui que a gente deixou passar. Não queria desprestigiar ninguém aqui. Inclusive, se alguém gostaria de fazer uma pergunta, pode digitar agora, que eu estou vendo aqui. Você está vendo aí o letreiro, Roberto? Tô acompanhando aqui as pessoas que entram, não as perguntas. As perguntas você não tem recebido nem os comentários, você não consegue. Comentário, alguns. Ah, tá, ok. As perguntas eu não consegui identificar ainda, não consegui ler. Estava prestando atenção na imagem aqui, não. Tá ótimo. Bom, Roberto, assim, vamos lá, então. Eu acho que, uma vez que não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos que eu vi aqui, eu gostaria de concluir, né, alguns assuntos, tá? Então, falando um pouquinho da nossa experiência pessoal, tá? Felizmente, tá, até agora, nunca perdi um paciente, né, num procedimento cirúrgico, tá? E eu acho que já são 25 anos, né? Foram tantos procedimentos, tantas cirurgias, e já tivemos complicações, né? Anestésica, já tivemos cefaleia pós-RAC anestesia, tá? Eventualmente, a gente já teve algumas intercorrências, né, de procedimento cirúrgico, mas da parte de anestesia, realmente não me recordo, assim, nada relevante que não fosse uma anestesia pós-RAC. Eu acho que a anestesia evoluiu demais, tá? Os equipamentos, tá? As rotinas, os protocolos, as medicações, a experiência, né, dos anestesistas de modo geral. Claro que sendo anestesista, né, que trabalha comigo, eu vou, né, conheço, mas eu sei que de modo geral os anestesistas, tá, eles têm uma ótima formação, assim, não somente para o nosso universo, né, de pacientes, mas para todas, tá? Ter segurança, né, na hora de fazer um procedimento e confiar, né, nos anestesistas de modo geral. Eu acho que isso também é importante, tá? A gente salientar, tá, que
que existe uma residência médica, né, para onde o anestesista ele faz toda a sua formação. E assim, a gente não vê no dia a dia, assim, falando um pouquinho dos bastidores, tá? Sei lá, o anestesista cometendo erros crassos, assim, não sei, Roberto, o que você, não precisa citar nomes, Não, obviamente. claro. Você vê isso, Não, sinceramente? Hélio, a gente tem um número de colegas muito grandes, a gente tem um grupo grande de anestesistas que a gente trabalha em vários hospitais, com várias especialidades. Eu acho que o preparo hoje da residência médica, ele está muito avançado, né? Não só de conteúdo didático, mas também de medicações e também de capacidade de cada profissional. Eu conheço, putz, vários e vários anestesistas que têm as suas qualificações, têm os seus defeitos, obviamente, mas assim, nenhum com comprometimento técnico ou clínico. Eu acho que porque é uma especialidade que exige tanto um conhecimento prático para que você possa realizar os seus procedimentos, mas também nos exige muito o conhecimento clínico. Então, de você saber parte pulmonar, parte renal, parte hepática, tanto para funcionabilidade intraoperatória, quanto de metabolização de medicamentos. Então, a gente acaba se envolvendo numa parte clínica muito ampla e, consequentemente, isso nos dá a segurança de poder tratar qualquer eventualidade intraoperatória, seja ela um baixo fluxo de diurese, seja ela uma hipotensão, seja uma arritmia, seja uma ventilação que não está adequada, dependendo do posicionamento do tubo ou qualquer outra eventualidade, entendeu? Então, a gente, eu posso falar isso por todos os colegas, a gente tem um preparo e a gente se exige esse preparo porque a gente sabe que qualquer coisa que desanda, qualquer ingrediente do bolo que tiver a mais ou a menos, não vai sair um bolo perfeito. Então a gente procura, logicamente, tem que estudar uma parte maior, outra menos, de acordo com a nossa capacidade, mas a gente sempre tem uma visão global do paciente. Não é porque ele vai tratar da esterectomia, do útero, que a gente vai se concentrar só no útero, né? A gente vai se concentrar se ele está urinando, se ele está respirando, se o coração está batendo, se o cérebro está devidamente, sabe, funcionando e se hemodinamicamente ele está estável, seja com a sua pressão, oxigenação. Então a gente consegue dar um aparato geral para o paciente, para que justamente ao final do procedimento ele se recupere 100% e volte a ter uma vida normal como ele entrou para a cirurgia. Então eu acho que os colegas hoje estão extremamente bem preparados e eventualmente a gente se atualiza com os congressos e, enfim, com todos os aparatos que a gente tem via internet aí, de saber o que está acontecendo de mais novo e tal. Então, acho que isso como qualquer especialidade, você tem que estar atualizado, né? Para você fazer um serviço bem feito, você tem que estar sempre atualizado e a gente busca de diferentes formas essa melhoria sempre, né? Nunca achar que está sempre bom. Perfeito. Roberto, eu acrescentaria também, acho que para um bom trabalho de uma equipe, uma integração, Claro, tanto do ponto de vista de atitudes, né, do anestesista e do cirurgião, acho que, né, a gente vê isso aí, a gente já testemunha um pouquinho, né, de atitudes, não uma questão de conhecimento técnico ou decisões, né, técnicas, né, durante uma anestesia, eu vejo que as atitudes um pouco, né, vamos dizer, não tão profissionais, né? E nesse ponto, eu acho que é onde existe algumas falhas que não são melhoradas na medicina de modo geral, tá? Principalmente no que se refere à parte, né, de centro cirúrgico. Bom,
Então, eu acho que é isso. Queria agradecer de coração aí, Roberto. Eu sei que já estamos Imagina. aí 10 anos trabalhando junto. E é a primeira vez que você faz uma live. Eu É queria verdade. parabenizar pelo seu desempenho, pela sua, né, facilidade, né, de comunicação, né, da sua didática, tá, da sua clareza de ideias. E espero, né, que esse bate-papo tenha esclarecido muitas dúvidas, desmistificado, tá, conceitos, né, não muito corretos. E queria agradecer, tá, a todas as pessoas que participaram, não somente dessa live, mas têm ativamente feito comentários aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá, comentários elogiosos, na qual eu fico muito emocionado, lisonjeado, e você faz parte disso também, Roberto. Tá? Sendo da equipe, o resultado tá, é sempre de todos. Tá? Desde da recepção, da enfermeira, e do hospital e de todos. Então, realmente, tivemos aí uns casos que foram comentados no meu último post, né, de um caso de uma fertilização que teve êxito, e aí outras pessoas comentaram e que mereciam também, né, uma história devido ao drama, e eu queria agradecer demais, de coração, tá, a participação de todos. Então, eu vou encerrar aqui e convidar para uma próxima live, tá, de temas que eu gostaria que vocês sugerissem também. Eu queria aproveitar só te agradecer o convite aí. Espero que tenha sido de grande valia aí o nosso bate-papo. E fico à disposição para qualquer eventualidade aí, precisando de alguma coisa, só me chamar que a gente esclarece para os pacientes e agradecer a todos a participação também. Obrigado, viu, Hélio? Não, eu que agradeço. E no sábado temos folia, né? Temos 3 procedimentos aí, inclusive da Elisângela aí que está, né, mandando a mensagem dela. E é isso aí. Tá Tá bom? ótimo. Obrigado, Até viu? sábado. Até Boa mais. noite. Tchau, Boa noite a tchau. todos. Tchau, tchau.